Aleluia. Graça e paz, amém, irmão? Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus essa noite? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Feliz de poder estar aqui mais uma vez ministrando ao coração dos irmãos. Tenho certeza que hoje, mais uma vez, o Senhor falará muito ao nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Estamos então no nosso segundo tema, dessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 15, por gentileza. 1 Samuel, capítulo de número 15. Nós vamos estar meditando a partir desse texto, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Amém? Diz assim: E Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso agora escute a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertencer. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, carneiros e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu a Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ravilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. E Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul e lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. E Samuel, porém, perguntou: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? E respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e do boi para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. E Samuel disse a Saul: Fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou nessa noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel? O Senhor o ungiu como rei de Israel e o enviou numa missão, ordenando: Vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que o tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. E disse a Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. E Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer
no holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amém? Só até aí, louvado seja Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Tenho certeza, Pai amado, que mais uma vez o Senhor falará ao nosso coração. Ministre, Pai amado, ao nosso coração em nome de Jesus. Pai amado, fale conosco, Pai, para que nós possamos ser instruídos nos seus caminhos, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Nós precisamos ouvir a sua voz, precisamos aprender com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Você que está de pé pode se assentar, por favor. Aleluia. Bom, semana passada nós falamos sobre o jejum, né? E é necessário aprendermos um fundamento muito importante para a nossa vida em Deus e principalmente para permanecermos em Deus. Um fundamento que, quando nós cumprimos, ele não anula o anterior, muito pelo contrário, os dois têm que andar junto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que eu entendo que é fundamental para que a gente continue nos caminhos do Senhor, permaneça firme, que é a obediência. Vocês estão comigo aqui? Amém? A obediência. Como eu disse, um fundamento ele não anula o outro. Não é porque eu jejuo que eu obedeço o que eu quero. Não é porque eu tenho uma vida de obediência a Deus que eu não jejuo. Muitas pessoas não jejuam e elas dão isso como desculpa. Pastor, Deus ele prefere a obediência do que o sacrifício. Sim, mas ele não disse que não era para a gente ter sacrifício. Amém, irmão? E o jejum a gente entende, né, ali como a gente mesmo sacrificando a nossa carne para que nós possamos assim nos fortalecer em Deus. Então, eu entendo que obediência e jejum caminham junto. Sabe, o fundamento da obediência ele é muito importante, porque não adianta nada nós jejuarmos se nós vivemos uma vida de obediência. Veja bem, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor ele dá uma ordem clara para Saul. Ele diz: você vai lá nos amalequitas e você vai destruir os amalequitas. É para exterminar tudo. O rei, homens, mulheres, crianças, boi, jumenta, ovelha, o que eles tiver para ser completamente destruídos, porque eles foram maus quando Israel estava sendo tirado da terra do Egito, estava vindo então para a terra que hoje a gente conhece como Israel, mas Canaã, né? Então é para destruir tudo. Saul ele vai muito bem, ele poupa aqueles que não tinham nada a ver, né, com o desfecho. Fala: olha, se retire da cidade, senão a gente vai exterminar vocês junto com os amalequitas. Mas a gente não quer fazer isso porque vocês foram bondosos para com o povo de Israel, né? E Saul ele toma algumas decisões e a gente precisa falar sobre isso, muito importante quando a gente fala de obedecer. Algumas decisões. Primeiro, por influência, diz, né, que os seus soldados, Saul e o exército, ele poupa Agag, né, rei dos amalequitas, e também ele decide poupar o melhor das ovelhas e dos bois e dos bezerros gordos e os cordeiros. E a palavra de Deus vai nos dizer no verso de número 9 que eles poupam tudo aquilo que era bom, e contudo tudo aquilo que era desprezível então eles aniquilam. Veja bem, eles pouparam tudo aquilo que era bom, mas tudo aquilo que era desprezível eles deixaram para lá. Intenção de Saul: pegar o melhor daquilo que eles pouparam e oferecer para Deus como sacrifício. Vocês estão comigo até aqui? Oferecer para Deus como sacrifício. Então veja bem, a ordem do Senhor era clara: elimina tudo, e ele decide poupar poucas coisas com uma intenção até legal, com uma intenção boa, de oferecer o melhor para Deus como sacrifício. Mas sabe, irmão,
Não importa a intenção do nosso coração, nós precisamos ser fiéis às instruções que Deus nos dá. Amém? Deus falou para Saul, é para aniquilar tudo. Tinha que ter aniquilado tudo. Mas a minha intenção é fazer o melhor para Deus, é oferecer como sacrifício os despojos, aquilo que é de melhor. Não interessa, eu não pedi despojo, eu não pedi que vocês separassem o melhor para mim, eu pedi para que vocês destruíssem tudo. A mesma coisa aconteceu no Êxodo. Olha só, a gente tem passagens e mais passagens para isso. Mesma coisa aconteceu no Êxodo. Quando vocês entrarem em Canaã, é para destruir todo mundo, em todas as cidades. Não é para se casar com as mulheres que vivem lá, porque elas adoram outros deuses. É para derrubar os altares. E o que os israelitas fizeram? Pouparam. Destruíram os altares, entraram em algumas cidades, mas alguns se envolveram com as mulheres que moravam lá, se casaram com elas e se corromperam. Então, novamente, Deus tem que fazer com que Israel fique cativo. Por quê? Porque toda desobediência tem uma consequência, assim como toda obediência gera também uma consequência. Só que um para um lado ruim, outro para o lado bom. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, obedecer é melhor que o sacrificar. Quando Saul ele foi entender isso, era tarde demais. Sabe, irmão, o Senhor ele vira para Samuel e fala assim: olha, eu me arrependi de ter posto Saul como rei, porque ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Aqui a gente tem um ponto interessante, porque quando Samuel mais à frente vai questionar Saul a respeito de: por que você desobedeceu ao Senhor? Saul ele diz assim: negativo, eu obedeci a Deus. Ele mandou eu aniquilar os amalequitas e assim eu fiz. Eu só poupei Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, do jumento, etc. e tal. Sabe, irmão, uma obediência seletiva não é obediência. A gente obedecer só aquilo que a gente quer da palavra de Deus não é obediência. Nós fazemos só um pouco daquilo que Deus está nos pedindo, não é obediência. Saul, de fato, ele destruiu os amalequitas, mas era para destruir tudo. Amém? Estou sendo claro nessa noite? Aleluia. Porque meia obediência, meu irmão, para Deus não serve. Meia obediência, o Senhor fez justamente aquilo que ele viu em Saul. Ele vê que nós estamos abandonando a ele, não estamos seguindo as instruções dele. Sabe, o Senhor ele dá uma repreendida em Saul e diz: olha, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia, que é a consequência da desobediência, é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como um mal da idolatria. Pastor, por que aqui Deus tratou com arrogância de Saul? Sabe, irmão, porque eu entendo da seguinte maneira: é necessário que a gente seja muito arrogante para a gente querer fazer algo contrário daquilo que Deus está mandando. A gente tem que se sentir demais, porque a gente olha para o Todo-Poderoso e fala assim: não, isso aí eu acho que você não está certo não, Deus, você está mandando eu fazer esse negócio aí muito doido, esse negócio de jejum aí doido, e eu não vou fazer esse negócio não, que isso aí está demais para mim. Irmãos, a gente tem que se achar demais. E Saul ele já estava no monte levantando um monumento para si. Está vendo como que uma coisa puxa a outra? Então nós precisamos tomar cuidado, porque o fundamento da obediência ele é essencial. Se existe um caminho para nós permanecermos em Cristo, é nós obedecermos a sua palavra. Mateus 7:24 diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vocês estão comigo? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e as obedece. Aleluia. Sabe, irmão, a obediência eu entendo que ela é uma fonte, ela é um fundamento que abre todos os caminhos para que a gente viva uma vida de permanência em Cristo, para que a gente viva uma vida bem-sucedida na terra. E como vocês sabem, eu já cansei de explicar aqui, uma vida bem-sucedida na terra não é uma vida onde a gente tem tudo que a gente quer,
mas é uma vida onde a gente consegue caminhar sob debaixo da vontade soberana de Deus. Amém? Porque o Senhor tem o melhor para nós. Quando eu vivo sob debaixo da vontade soberana de Deus, eu entendo que eu posso não ter tudo aquilo que os meus olhos almejam, mas eu estou tendo tudo aquilo que o Senhor sabe que para mim é bom, perfeito e agradável. Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Deuteronômio 5:29 vai nos dizer o seguinte: quem dera eles tivessem sempre no seu coração essa disposição para me temer e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Sabe o que eu entendo desse texto? É que a obediência, ela traz êxitos para nós e para a nossa parentela. Quando nós obedecemos a Deus, assim como Deus estava falando, Deuteronômio estava falando do povo de Israel, ele diz assim: olha, quem dera eles tivessem sempre no seu coração a disposição para, primeiro, me temer, porque eu sou Deus, e segundo, para me obedecer. Assim tudo iria bem com eles e com a sua descendência, com a sua parentela, com a sua família. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que não têm uma família abençoada, não têm, um lar em paz por causa da desobediência. Não obedece a palavra de Deus, não obedece os princípios de Deus para ter uma vida abençoada, e aí tudo vira um fuzuê. Fazia tempo que eu não usava essa palavra, fuzuê. Mas vocês me entenderam, né? Vira uma baderna, uma coisa de louco. E aí a gente às vezes começa a caçar, coisas aonde não tem. Qual será o problema? O problema é a desobediência, irmão. Amém? O jejum, como nós falamos dele semana passada, ele nos deixa sensível à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos levar a um lugar de obediência em Deus, aonde ele vai guiar a nossa vida. O problema é quando a gente quer desobedecer. Como eu gosto de falar muito aqui desse exemplo, às vezes o Espírito Santo, no meio de uma discussão entre marido e esposa, o Espírito Santo chega para nós e fala assim: fica quieto, fala mais nada não, dá um tempo. Só que naquele calor nós não queremos dar voz para o Espírito Santo, porque a arrogância toma conta. Você precisa vencer a discussão, você precisa mostrar que você é mais, ou você precisa provar que você está certo. E aí o que nós fazemos? Nós desobedecemos a voz do Espírito Santo, nós desobedecemos a voz de Deus, nós falamos o que devíamos e o que não deveríamos e arrependemos depois. Amém, irmão? E aí, discussão, eu falo aqui sem medo de errar, discussão é completamente normal num casamento. Tem que discutir mesmo. Como que vai resolver as coisas? Através da discussão. Uma discussão saudável, onde os dois cabeça madura vai sentar e discutir para resolver. Se for só para provar quem tem razão, já está tudo errado, irmão. No trabalho, a mesma coisa. Amém? Com amizades, a mesma coisa, irmão. Sabe, então o Senhor, ele fala assim: olha, você quer ter êxito para você e para toda a sua parentela? Porque eu gosto de aprender com os erros das pessoas, amém? Diz um ditado, que pessoas inteligentes aprendem com os seus próprios erros, mas pessoas sábias aprendem com os erros dos outros, para não ter que passar a mesma coisa. Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? E eu gosto de aprender com os erros. Então aqui o Senhor fala: olha, se eles me temessem e me obedecessem, tudo iria bem com eles e com a sua parentela. Então eu entendo que quando eu temo a Deus e eu obedeço os princípios de Deus, o Senhor faz com que tudo corra bem para mim e para com os meus descendentes para sempre. Amém, irmão? A palavra de Deus também vai nos dizer que a obediência faz o seguinte conosco. Vamos ler aqui primeiro em Josué, capítulo número 1, verso de número 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que você obedeça fielmente tudo que nele está escrito. Só assim então, presta atenção na ressalva, só assim como, pastor? Se eu falar das palavras do livro da lei, que é a Bíblia Sagrada, se eu meditar nele de noite e obedecer fielmente tudo o que nele está escrito, só assim então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém?
Se eu perguntar aqui quem quer ser bem-sucedido, todo mundo quer. Ninguém quer ser um fracasso. Acredito eu, né? Talvez exista algum louco falando, não, pastor, eu quero ser um fracasso, né? Aí cada um com a sua mentalidade, né? Mas eu acredito que todo mundo quer ser bem-sucedido. Todo mundo quer prosperar em todos os seus caminhos. Amém, irmão? E novamente lembrando, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. O significado da palavra prosperidade é abundância. Que o Senhor estava falando mais ou menos assim: olha, Josué, se você obedecer tudo que está escrito nesse livro, você será abundante em todos os seus caminhos. Você terá uma família abundante, você terá uma casa abundante, você terá uma saúde abundante, você terá suas finanças de uma forma abundante. Todas as áreas da sua vida será abundante. Amém, irmão? Só que aqui eu quero trazer uma ressalva para nós. Veja bem, para que todas as nossas áreas das nossas vidas sejam abundantes, bateria tocando sozinho, deve ser um anjo, né? Nós precisamos meditar no livro da lei e tratar de obedecer tudo quanto nele está escrito. Vou repetir o que eu sempre repito aqui, vocês devem até cansar de ouvir isso. Bíblia não é gibi, irmão. Amém? Bíblia não é gibi, para a gente ler como se fosse uma história. Aí a gente lê que, nossa, olha só, Saul, poxa vida, Saul, mas caramba, Saul estava com o coração bom diante de Deus, e Deus faz isso com o cara. Não, irmão, nós precisamos meditar o porquê que Deus rejeitou Saul. Amém? Nós precisamos meditar se nós não estamos fazendo o mesmo. Se Deus está mandando a gente fazer uma coisa, a gente está indo para um caminho completamente contrário. Se Deus não está chamando a nossa atenção para a gente obedecer a Ele em todas as áreas da nossa vida, porque se a gente quer prosperar e ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos obedecer a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Amém? E a Bíblia tem cláusula para tudo. Quando nós vamos ler Efésios capítulo número 6, abre lá comigo rapidão. Efésios capítulo número 6, tem muita coisa boa para a gente aprender a respeito de o que é obedecer em todas as áreas da nossa vida. Vem comigo aqui em nome de Jesus. Veja bem, tem instrução para todo mundo. Quem achou Efésios, diga amém. Glória a Deus, vocês é bom demais de Bíblia, amo vocês, né? Vamos embora. Mas Efésios 6:1 vai dar instrução para todo mundo. Começa com os filhos. Amém? Diz assim: filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Instrução para o filho. Filho, quer ser bem-sucedido, é o primeiro mandamento com promessa, né? A gente costuma falar: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Aleluia. Então a primeira instrução de Paulo à igreja de Éfeso é: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, está escrito: para que tudo te corras bem e tenha longa vida pela terra. Filho desobediente só se lasca. Ponto final. Não tem como nós que somos filhos, todo mundo aqui é filho, né? Porque ninguém nasceu de si mesmo. Então todo mundo tem pai e mãe, e a honra de pai e mãe, né? Até que Deus os leve, e depois você continua honrando a vida deles, né? Mesmo depois que eles partirem de alguma forma. Mas não tem como, né? Nós, recebemos essa promessa para que tudo te corra bem, tenha longa vida pela terra, se a gente não cumprir o mandamento, se a gente não obedecer a palavra. Amém, irmão? Obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Mas meu pai não merece, pastor. Por isso que ele fala para você obedecer no Senhor. Olha só que interessante. A Bíblia tem resposta para tudo, irmão. Amém? Às vezes eu não obedeço porque está merecendo. Às vezes, né, está até um clima ruim. Mas aí eu olho para o Senhor e falo assim: Deus, eu vou obedecer, porque o Senhor mandou obedecer meu pai e minha mãe. Pastor, mas aquilo que meu pai e minha mãe estão falando comigo são coisas que contrariam a palavra de Deus. Aqui a gente tem outra questão. Sobretudo a palavra de Deus, irmão. Amém? Então, poxa vida, isso choca com a palavra de Deus. Olha, eu não vou obedecer.
Porque na palavra de Deus está escrito que isso aí não se deve fazer. Mas nas demais coisas você pode ter certeza, eu vou te obedecer, eu vou te honrar, porque isso é justo diante do Senhor. Aí beleza, falou para os filhos, agora fala para os pais. E diz assim: pai, não irritem os seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha só que interessante. Pais, não irritem os vossos filhos, né? Vitória está ali me olhando. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por que a Vitória está me olhando? Porque eu gosto de ficar enchendo o saco da Sofia, né? Eu molho o dedo na boca, ponho na orelha dela, né? Quando ela está lá de boa, e eu fico incomodando ela. Né? Mas é uma forma da gente brincar, né? Mas a palavra de Deus é clara. Não irrita o filho. Para de ser chato, cara. Para de tudo querer ficar cobrando. Eu já falei disso aqui, eu vou repetir. Tem pai que às vezes, assim, carnalmente falando, merece que o filho dê dor de cabeça. De verdade. Porque a criança vai lá, se esforça, tira nota 10, e aí o pai vira, fez mais que sua obrigação, né? Irmão, eu já falei isso aqui, vou repetir. Você acha que assim você vai motivar a criança a continuar estudando e sendo o melhor aluno da sala? Ou você acha que você vai desmotivar ela porque não teve nenhum parabéns, nenhum elogio? A gente precisa ser inteligente, né? Então às vezes a gente acha que uma boa criação é aquela criação rígida, onde pau é pau, né? Pedra é pedra e não pode desviar nem um pouquinho do caminho. A gente fica o tempo todo em cima, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Se fizer, o pau vai comer, que não sei o quê, né, irmãos? Nós devemos criar os nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Para a gente entender o que é a instrução do Senhor para a criação de filhos, nós temos que ler a Bíblia. Para nós entendermos qual que é o conselho do Senhor para a criação de filhos, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Que às vezes, em vez de você bater, ele vai falar assim: dá um abraço, fala que você compreende, depois você educa, depois você ensina. Nem tudo se resolve batendo. Se resolvesse, malandro virava gente que presta. Que o tanto que apanha da polícia não está escrito, mas isso é papo para outra hora. Amém? Vocês estão comigo, gente? Então nós precisamos andar. Aí ele vai falar assim: servos, obedeçam aos seus senhores com respeito e temor. Aqui está falando de trabalho, gente. Tem instrução até para trabalho. Olha, você que é funcionário, em outras palavras, né? Servos, obedeçam aos seus senhores com temor e respeito, com sinceridade do coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles observam se o patrão tal, o cristão trabalha direito. Se o patrão não tal, o cristão relaxa junto com os outros. Que diferença que a gente está fazendo no mundo? Nenhuma. Amém? Estão comigo? Não apenas quando eles observam. Meu Deus, isso aqui é sério demais. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Como que o cristão deveria se comportar no trabalho? Eu estou indo trabalhar não para aquela pessoa, estou indo trabalhar para o Senhor. Estou indo trabalhar para Cristo, vou dar um bom testemunho lá, vou dar o meu melhor, vou ser diferente da maioria. Já falei disso aqui, vou repetir, eu quero caminhar mais para frente para eu não estender demais, né? Mas olha, eu vou dar o meu bom testemunho, eu vou sair das rodas dos escarnecedores, não vou participar da fofoca. Enquanto todo mundo está reclamando do serviço, eu vou elogiar. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? De estar no horário de almoço, chegar demais funcionários e falar assim: nossa, mas aqui a empresa, né, a gente trabalha tanto, ganha pouco e tal, não sei o quê. Falar: irmão, mas tá bom, pelo menos é daqui que a gente tira nosso sustento, né? Pelo menos se a gente está almoçando, é porque daqui saiu o nosso salário para que a gente pudesse comer. E sabe, irmão, eu nunca vou passar pano para quem é insatisfeito no serviço. Jamais. Por quê, pastor? Porque para mim as coisas são simples e práticas de resolver. Eu não estou satisfeito, então procura alguma coisa melhor. Mas honre a porta que o Senhor abriu para você até ali, irmão. Não é pecado você procurar algo melhor. Inclusive eu mesmo te aconselho, procure algo melhor para a sua vida.
Mas jamais reclame da porta que o Senhor abriu, irmão. O Senhor abriu aquela porta ali para você, honre aquela porta, faça o seu serviço bem feito, sabe, servindo como se fosse para o Senhor Deus e não para os homens. E sabe, quando o Senhor abrir uma porta melhor, você simplesmente fala: obrigado, até aqui. Agradeço demais a oportunidade que vocês me deram, mas eu estou procurando algo melhor para a minha vida. Pronto. É assim que um cristão age. Felizmente eu tive uma péssima instrução. Quando eu fui sair do estabelecimento onde eu trabalhava, não vou citar nome porque pode dar direitos autorais, mas quando eu fui sair do estabelecimento que eu trabalhava, eu queria que eles me mandassem embora, claro, para receber o seguro, ter o direito, tudo certinho e tudo mais. E aí conversei com a minha gerente na época, ela falou assim: Felipe, não tenho razões para te mandar embora. Você é um funcionário exemplar, por que eu te mandaria embora? Falei: porque eu sou um funcionário exemplar? E aí você pode me ajudar nessa? Falou: olha, infelizmente não funciona assim. E aí eu fui conversar com outros amigos de empresa que também eram gerentes e infelizmente esse é o nosso erro, procurar conselho em ímpios. E o que a maioria deles me falou foi assim: Felipe, aqui só manda embora se você fizer uma besteira muito grande ou você começar a pirraçar. Começa a faltar, não dá mais satisfação, para de bater as metas que rapidinho eles te mandam embora. Falei: aí não vai rolar. Não vou fazer isso. Se essa é a cláusula para que eles me mandem embora, então pode deixar, eu peço conta, porque eu não vou dar um mau testemunho e difamar, não o meu nome, Felipe funcionário, mas o nome de Deus, por causa de um seguro-desemprego. Estou fora, não vou fazer isso. Saí de férias, quando voltei de férias, liguei para minha gerente, falei: olha, eu estou buscando algo melhor para minha vida. Você falou que não consegue me mandar embora, mas eu agradeço tudo até aqui. Eu vou pedir conta, vou assinar a carta e te entrego no final do dia. A partir de amanhã eu não estou mais aqui porque eu não vou cumprir aviso, porque lá na empresa não precisava cumprir aviso. Na verdade eles até preferiam que não cumprisse. Mas vocês estão entendendo? Porque quando nós damos um mau testemunho, irmão, nós precisamos lembrar que nós carregamos o nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo aqui? Nós carregamos o nome de Jesus. Então nós não manchamos só a nossa imagem. Nós manchamos também a imagem de Cristo. Nossa, aquele ali é crente, fez uma barbaridade dessa, Deus me livre. Então nós precisamos servir, os nossos senhores, os nossos patrões, como se nós estivéssemos servindo ao Senhor. Mas também, olha só, diz assim: porque vocês sabem, porque toda obediência gera uma recompensa. Vocês estão comigo? Toda obediência gera uma recompensa. E diz assim, olha, verso de número 8: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um de vocês pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Aí também vem para os senhores, para aqueles que são patrões. E diz assim: tratem os seus servos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e Ele não faz diferença entre pessoas. Amém? Esse é um pequeno texto, onde fala para filhos, fala para pais, fala para funcionários, fala para senhores, ou donos de empresas, chefes, seja lá o que for, para quem está num cargo que lida com pessoas, para ficar mais fácil. Então aí pega qualquer coisa, às vezes você é gerente, supervisor do lugar onde você está, você é um chefe. Isso aqui vale para você. Pior coisa é um chefe cristão que dá mau testemunho, que vive na base da ameaça dos funcionários. Ninguém quer trabalhar para ele, é o terror. Todo mundo, a princípio, quer trabalhar para ele, porque acha que ele, por ser crente, vai ser o melhor chefe do mundo. Quando entra na empresa do cara, descobre que ele é quase igual ao diabo. Todo mundo tem medo dele, foge dele, fala: ai, misericórdia. O cara transforma aqui dentro, só na base do grito, na base da ameaça, na base do se não quiser, junte suas trouxas, vai embora. Tem gente querendo trabalhar aqui. Não, irmão, não funciona assim. Nós precisamos tratar as pessoas com dignidade, com respeito, porque isso é agradável a Deus. Isso não vale só em ambiente de empresa, isso vale em todos os ambientes. Amém, irmão? Nós precisamos tratar as pessoas como criaturas de Deus. Aí Tiago vai falar sobre isso.
É muita informação, né, irmão? Mas eu prometo que eu estou acabando. Tá bom? Fique em paz. Veja bem, Tiago capítulo número 3, meu irmão. Tiago capítulo número 3 vai nos ensinar algo tremendo. Diz assim a palavra de Deus. Veja bem, Tiago 3, verso número 9 diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meu irmão, pode produzir uma figueira azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Veja, na igreja, ou seja, lá no nosso momento de oração, a gente com a nossa boca, a gente bendiz a Deus, a gente adora a Deus, a gente exalta a Deus. Na rua, qualquer pessoinha que pisa no nosso calo, a gente amaldiçoa, a gente xinga, a gente destrata. Só que essas pessoas também foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Ou você acha que só a gente que usa alecrim dourado? Amém, irmão? Vocês estão comigo aqui? Isso, pastor, o que isso tem a ver? Irmão, quando nós obedecemos essas coisas, que eu não estou falando que é fácil obedecer, mas é necessário a gente obedecer, nós começamos a desfrutar da plenitude de viver sob debaixo da influência do Espírito Santo. É uma dádiva. A gente não pode ser egoísta de apenas querer obedecer, porque toda obediência gera uma recompensa. Mas a gente também não pode excluir o fato de que isso é verdadeiro. Eu não obedeço porque isso vai me gerar uma recompensa. Eu obedeço para que eu continue nos caminhos de Deus, firmes em Jesus Cristo, permanecendo nele, sendo instruído por ele. Mas eu não posso ignorar que o fato de eu obedecer reproduzirá para mim uma recompensa. Amém? Da mesma forma que o fato de desobedecer gerará para mim uma consequência. Então, irmão, você é muito inteligente, eu tenho certeza disso. Você já sabe que entre escolher viver por uma recompensa e viver por uma consequência, eu prefiro viver pela recompensa. Recompensa de obedecer, às vezes ter que engolir o meu ego, sair por baixo, mas ser recompensado pelo Senhor. Amém? Às vezes não na terra, mas na eternidade. E louvado seja Deus por isso. Vamos seguir aqui. Mateus 5,19 vai dizer que todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado de grande no reino dos céus. Então isso é muito importante, tá, irmão? A obediência, ela traz para nós galardão no reino dos céus. 1 João 5,3 vai nos dizer que nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pastor, como que eu provo para Deus, entre aspas, né? Como que eu provo a Deus que eu amo a Ele? Obedecendo tudo aquilo que Ele tem ordenado. Olha só que interessante, foi uma das questões que Deus fez com Abraão. Deus sabia que Abraão amava ele, gente, de todo o coração? Lógico que sabia, senão a gente despreza a onisciência de Deus. Mas Deus faz o que para Abraão? Fala: Abraão, me entrega Isaac. É uma ordem, é um mandamento, eu quero seu filho para mim. Então, para Abraão descobrir que, uau, cara, eu realmente amo a Deus mais do que qualquer outra coisa, ele entrega o filho. Tem coisas que Deus vai nos pedir, não para que Ele receba a nossa prova de amor, mas para que a gente saiba o quanto a gente o ama. Amém, irmão? Porque se Deus pedir alguma coisa para nós que a gente não tem coragem de entregar, significa que a gente ama mais aquela coisa ou pessoa do que nós amamos a Deus. E isso é um problema. Pastor, como saber que eu amo a Deus? Eu não tenho dificuldade em obedecer os mandamentos de Deus. Até porque para quem ama a Deus, os mandamentos de Deus jamais serão pesados. Amém? Tem gente que fala: nossa, pastor, mas é um custo para mim obedecer certas coisas na Bíblia. Pelo amor de Deus, eu falo, você está precisando amar mais o Senhor. Porque para quem ama a Deus de todo o coração, entende que os mandamentos dele são leves, são coisa tranquila. A gente consegue abrir mão sim, né, em prol de viver a plenitude da graça, da vontade do Eterno. Amém, irmão? A obediência também purifica as nossas vidas. E diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Amém, irmão? Como se purificar, pastor? Do pecado, do mal.
obedecendo a verdade. Nós conhecemos a verdade nos liberta, irmão. Mas quando nós obedecemos a verdade, isso nos purifica dia após dia. E aí continua o texto dizendo, 1 Pedro 1,22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Aleluia? Então, para a gente concluir essa parte da obediência, eu só queria que você entendesse. Por que o Senhor prefere a obediência do que o sacrifício? Porque essa é a maneira que nós entendemos que nós amamos a Deus de todo o coração. A obediência, ela nos protege. A obediência, ela nos recompensa. Mas a obediência, principalmente, irmão, faz com que a gente permaneça firme na presença de Deus. É aquilo que eu disse, nem sempre, nem toda hora nós vamos conseguir obedecer ao Senhor. Infelizmente, assim como relacionamento de pai e filho, carnal mesmo, nós desobedecemos os nossos pais algumas centenas de vezes, talvez milhares, porque a gente achava que aquilo era bom para nós. Mas não cometa esse erro com Deus. Tente obedecê-lo o máximo que você conseguir. Pastor, não estou conseguindo obedecer a Deus em certas áreas. Irmão, pede ajuda do Espírito Santo, porque Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Amém? Ele nos auxilia. Tem alguma área que você tem dificuldade? Pede ajuda para o Espírito Santo e Ele vai te ajudar nessa fraqueza em nome de Jesus. 1 Coríntios 13:5 vai nos dizer que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Pastor, o que isso tem a ver? Nós precisamos obedecer a Deus porque nós amamos a Deus, não para obter algo em troca de Deus ou por mero interesse das recompensas que a obediência traz para a nossa vida. Eu citei algumas aqui, ter êxito para nós, para a nossa parentela, ser bem-sucedido e próspero, ser chamado grande no reino dos céus, enfim, citei vários aqui. Porém, a Bíblia relata muito mais. Mas sabe, irmãos, se nós amamos a Deus, nós vamos fazer sem buscar os nossos próprios interesses. Não é porque o Senhor vai me recompensar, não é porque Ele tem que me dar algo em troca. É porque eu amo o Senhor e quero seguir junto, firme com Ele, até Ele vir nos buscar ou até a gente encontrar com Ele. Amém, irmão? Glória a Deus. Quem entendeu, balança a mão aqui em nome de Jesus. Amém. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar. Semana que vem nós vamos falar de algo muito importante. Eu já tenho alguns os temas, então eu já consigo adiantar para vocês. Falamos de jejum hoje, nós falamos de obediência que caminham juntos. E na terceira quinta-feira, semana que vem, nós vamos falar a respeito de vigiar e orar. Amém? Eu ia trazer os dois fundamentos separados, ia trazer o fundamento de vigiar e depois eu ia trazer o fundamento de orar. Mas assim como o jejum e a obediência, que eu poderia ter trago juntos, só que são dois assuntos muito extensos, porque eu acho que os dois caminham junto, a obediência e o jejum, eu vou trazer vigiar e orar, tudo numa mensagem só, se eu conseguir. Se eu não conseguir, eu divido em duas, tá tudo num texto só aqui, mas na hora a gente começa a falar e o Espírito Santo traz mais coisas, então pode ser que eu não consiga concluir a mensagem na próxima quinta, mas aí a gente faz em duas, não tem problema. Mas eu prometo que eu vou tentar fazer na próxima quinta, então não perca, é um assunto extremamente importante. Amém? A nossa oração nessa noite, irmão, e a nossa oração para os próximos dias, espero que você esteja fazendo seu jejum, agradável a Deus, mas que a nossa oração possa ser: Senhor, me dê um coração obediente, me ajuda a obedecer a Tua palavra. Amém, irmão? Em nome de Jesus Cristo, isso é extremamente importante para nós. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, Pai? Primeiramente, nós entramos na Sua presença com temor e nós te pedimos perdão, Pai amado, por todas as vezes que nós desobedecemos a Tua palavra, por todas as vezes, Pai amado, que nós, por arrogância ou por qualquer outro motivo, Pai amado, escolhemos caminhos diferentes daquele que o Senhor tem nos mandado, o Senhor tem nos enviado. Nos ensina a ter um coração obediente, Pai amado, porque a obediência, ela nos protege. A obediência, Pai amado, ela nos promove. A obediência, Pai amado, tem sim suas recompensas. Mas, Pai amado, nós queremos ser obedientes porque nós amamos ao Senhor. E nós sabemos, Pai amado, que a desobediência fere.
A desobediência desagrada. A desobediência, Pai amado, entristece o coração do Senhor. E, Pai amado, o Senhor, como nosso Pai soberano, que nunca falhou com a gente, nós não queremos entristecer o Senhor. Então nos ajuda, Pai amado, a ser filhos obedientes, Pai amado, que ouve a sua voz e é guiado pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Assim eu tenho certeza que nós erraremos menos, meu Deus. Eu tenho certeza que a gente entrará menos em furada, em coisas que não era para a gente entrar. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, cria em nós esse coração obediente. Essa é a nossa oração, Pai amado, que nós possamos nos apegar ao Senhor e obedecer a Tua palavra, obedecer as Suas revelações, obedecer as Suas instruções, os Seus conselhos, as Suas ordens, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude, Espírito Santo. Sim, nos ajude em nossas fraquezas, nos ajude, Pai amado, naquilo que nós temos dificuldade de obedecer, que é da palavra do Senhor, porque nós queremos obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Podemos dar um aplauso para Jesus, que Ele merece, irmão, em nome de Jesus.